Ed Freitas, nos últimos tempos o país tem registrado vários casos de intolerância política, portanto, das bases até, as áreas, portanto, com maior incidente, no caso o Ambo tem algumas áreas, portanto, Ngalanga, o Chicala-Choloanga, portanto, tem zonas que, o Kuma também tem algumas zonas em que tem sido difícil, portanto, a partilha entre os partidos políticos. Propomos este tema para analisarmos e chegarmos, portanto, a saber ou a encontrar os motivos, portanto, deste mal. Portanto, já é diferente para começar, portanto, intolerância política em Angola, a nossa realidade, começando do Ambo para estendermos a todo o país. Bem, intolerância política em Angola é um assunto que nós vamos falar repetidas vezes, ainda por muitos anos, porque a intolerância política resulta do contexto sociopolítico que nós vivemos. Angola está num processo de reconciliação nacional. Nós tivemos mais de 3 décadas de conflito entre irmãos, conflito interno, e quando eu digo conflito entre irmãos, não é só irmãos de forma figurada. Eu digo mesmo entre irmãos até consanguíneos, porque existiu durante a época de conflito irmãos que estiveram dos lados opostos da guerrilha, e esses irmãos, fim do conflito, não é? E aqui é preciso fazer referência de que quando surgiram os movimentos, surgiram como movimentos de libertação nacional, não surgiram para beligerar entre si. Então é normal que irmãos estivessem dos lados opostos da guerrilha. Até aqui não há impedimento nenhum. Aliás, assiste nas democracias famílias de sangue em lugares opostos da política. Porque a política é uma questão de ideias, ideologias. Cada um alinha nas ideologias onde se revê. Ninguém é obrigado a pertencer a uma força política como se fosse por herança familiar. Não, é preciso que se entenda o que se está a seguir. E foi assim que, até naquela altura, no início da luta de libertação, muitos foram abraçando os movimentos de libertação das localidades onde estavam, sem entender ainda as ideologias, etc. Apenas foram lá parar porque é o grupo que estava mais próximo da sua localidade, e aquele espírito de libertar Angola abraçaram os grupos que estavam mais próximos das suas localidades. Fim do período colonial, chegou o conflito interno, chegou a independência, houve aquele desentendimento entre partes, não é? Aliás, o desentendimento até antecessor à proclamação da independência, mas aquele desentendimento entre partes levou com que, principalmente 2 grupos, porque a FNLA depois saiu do cenário, principalmente 2 grupos, a UNITA e o MPLA, o braço armado da UNITA e do MPLA, falo aqui das falas e das fápulas, beligeraram entre si. Isso gerou um espírito de inimizade entre irmãos. Porque 30 anos de conflito não é pouco tempo. Cultiva-se sentimentos, cultivam-se rancores, cultivam-se aversões, cultivam-se todo tipo de sentimento negativo, porque a guerra é isso mesmo. A guerra não é uma coisa que se fala de ânimo leve como se fosse alguma coisa bonita. A guerra não é bonita de nenhuma forma. E quando se cultiva esse tipo de rancores, e aqui eu falo cultiva-se dos 2 lados, porque durante a guerra morre gente, e quando morre gente fica esse sentimento de perda e a raiva por quem levou a esse sentimento de perda. Dos 2 lados morreram gente, os 2 lados mataram gente, obviamente, porque guerra é isso mesmo. Mas desde 2002 que a gente proclamou a paz e a amnistia. Atenção que a paz não foi só proclamação da paz. Angola proclamou paz e reconciliação nacional, né? Dia da paz e reconciliação nacional, 4 de abril de 2002. E com essa paz e reconciliação nacional, todos os crimes por lei, todos os crimes cometidos durante o período de guerra foram amnistiados. Só que a amnistia dos crimes e a proclamação de paz e reconciliação nacional não é um processo acabado, é um processo que deve ser continuamente efetivado, porque agora precisamos apaziguar os espíritos, precisamos de uma verdadeira reconciliação nacional. Isso passa por quê? Por exemplos do topo até a base. Todos nós devemos fazer parte desse processo de reconciliação nacional. A paz já está proclamada por acordo. Agora precisamos trazê-las por vivência. E a paz
eu costumo dizer que quem detém mais poder detém mais responsabilidade. Gostaríamos que neste processo de reconciliação nacional as figuras de proa da política angolana deviam ser os que melhor exemplo deviam nos passar. Mas não há esta entrega. Infelizmente não, me parece que as figuras de proa, e quando falo figura de proa, vamos começar do topo. Eu disse aqui que durante o conflito armado beligeraram MPLA e UNITA. Hoje o presidente do UNITA é o engenheiro Adalberto Costa Júnior e do MPLA o doutor João Manuel Gonçalves Lourenço. Qual é a relação que esses dois entes têm hoje? São de facto os amigos, quer dizer, eu não digo que precisam ser amigos de facto, né? Mas precisam ser amigos políticos, porque eles não são inimigos, eles são adversários. Sendo adversários políticos, devem transparecer aos seus pares, que são os militantes dos seus partidos políticos, que lá no topo mantenham uma relação que cultiva a tal reconciliação nacional que se quer. Se o presidente Adalberto e o presidente João Lourenço não levam 6 meses para manter um diálogo entre si, talvez 1 ano. Quando trocam informações é sempre de acusação, nunca é de aproximação, nunca é de reconciliação. Quando um fala, ataca. Quando o outro responde, resposta ao ataque com outro contra-ataque. As bases começam a perceber que é esse tipo de relação que nós temos que manter. E isso periga a tal reconciliação nacional que se quer e agrava os casos de intolerância política. Muito bem, e para terminar, porque é só uma nota introdutória, assusta-me mais que, para lá dessa intolerância política tradicional que eu posso assim considerar entre os dois maiores partidos políticos, e citaste o caso da Galanga, é sempre MPLA e UNITA, o caso do Cume é MPLA e UNITA, o caso da Chicala é MPLA e UNITA, mas mais grave do que isso é que vão surgindo no cenário político partidos novos e já entram nesse processo de intolerância política. O Partido Liberal nem tem 1 ano de existência sequer. Exatamente. Já tem relatos de situações de intolerância política, acho que foi nas Lundas agora. Estás a perceber? O Pra Já nem tem 1 ano de legalização, mas já tem relatos de intolerância política. Ou seja, ao invés de surgirem os novos partidos com novos exemplos, me parece que estamos a engordar o grupo de intolerantes políticos na sociedade angolana. Muito e é bem. por isso que trouxemos ali esse debate e vamos replicá-los ainda mais, porque às portas das eleições as questões de intolerância política tendem a ser até mais robustas e nós não queremos que mais vidas se percam em tempos de paz só porque partilhamos de ideologias políticas diferentes. Muito obrigado, José de Freitas. A ativista Erandina Filipe, na sua leitura, quais são as principais causas estruturais da intolerância política no nosso país, em gesto de introdução? Eu considero, eu defini a intolerância política como um sentimento de ódio, um sentimento de rejeição na convivência da mesma comunidade. Nós temos no artigo 2º da Constituição da República de Angola, onde vamos encontrar que a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organizações políticas e a democracia representativa e participativa. Isso quer dizer que, se nós somos um Estado democrático, temos que saber aprender a viver na diferença, não é? Nós temos que aprender a aceitar o contraditório. Aliás, não temos só aceitar aquelas pessoas que compactuam conosco. Temos que aceitar as diferentes opiniões. Depois tem aqui o pluralismo, não é? De expressão. Quer dizer, cada cidadão é livre de escolher a sua ideologia política. Tal como aqui o meu irmão Jael já disse, que nós não somos obrigados a ter que estarmos todos num partido, não é? Num partido que eu não me revejo. Então, este pluralismo, nós aqui vemos que, até se formos a ver, nós aqui em Angola, ultimamente, eles legalizam partidos e, infelizmente, não permitem que
os cidadãos se filiam nesses partidos, porque se permitissem, não haveria essa intolerância que existe hoje no nosso país. Ainda mesmo no mesmo artigo, no número 2, vamos encontrar a República de Angola promove a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduos, quer como membros de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia e a sua efetivação pelos poderes legislativos, executivos, judiciais, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Então, nós está aqui, não é, tá aqui a nos dizer que a República de Angola, não é, defende os direitos e liberdades do homem, não é? Depois, nós vemos, quando diz que defende os direitos e liberdades do homem, ainda há pouco tempo nós vimos, não é? Eu considero isso também como intolerância. Quando houve aqui a questão daquela menina Belma, não é? Se assegura os direitos, não é, a liberdade do cidadão. Nós vimos que a população, não é, levantaram-se contra, em defesa da menina. Mas houve o quê? Reprimiram, prenderam. Então, nós aqui estamos a nos contradizer com a nossa própria lei, que nós próprios é que escrevemos e nós próprios aprovamos. O que eu até aqui vou aqui dizer que eu só não entendo, não é? Porque que eu vou ser direta. Até existem muitos partidos políticos, tudo muito bem, que prontos. Para haver intolerância não é o único partido, não é? É sempre um, às vezes, que ataca. E eu vou aqui ser direta. Os que mais criam intolerância política são nossos irmãos. Ultimamente são os nossos irmãos da JMPera. Eu não percebo e eu não entendo por que nossos irmãos continuam a contrariar, não é? De forma impune, a Constituição da República de Angola. Porque, não é? Aqui o irmão Jael nos disse, disse que isso começa do topo. O que acontece? A juventude é instrumentalizada. A juventude é usada. Porque essa coisa de não haver separação vai ser o primeiro secretário, o administrador, vai ser o primeiro secretário da comunidade do município. Não é? Isso confunde. Porque eles veem ao público como um administrador falar uma coisa e por detrás incentiva a juventude para ser intolerante. Muito bem. Então, eu costumo dizer, nós temos que aprender a viver na diferença. Esse artigo que eu acabei de ler aqui, é preciso saber lê-lo e interpretar muito bem. Eu gostaria que praticamente aprofundassem este artigo, porque eu costumo dizer, os seus membros, né, do partido que governa, devia, a todos os níveis, que tenham a consciência de que a ditadura, a rejeição, né, de outros partidos políticos ficou para trás. Hoje em dia, praticamente, nós desde 2001, que houve os acordos de Bicesse, acho que foram os acordos de Bicesse, que o nosso país passou a ser democrático. 91, sim. Então, passou a ser democrático. Então, se passou a ser democrático, quer dizer que o nosso país permite, acolhe, aceita que haja diferentes partidos. Muito obrigado, Irondina Filipe. Ana Fernando, portanto, o Partido Liberado parou-se com uma situação nas lundas, portanto, o partido portanto, novo na praça política angolana. Todo o núcleo que compõe Angola.
Então, não basta apenas eu sensibilizar o meu e o seu não tiver sensibilizado. Então, a responsabilidade não vai ser apenas a um como dizer, número restrito, como diz aqui a minha colega, que é os jovens. Realmente, muitos de nós, né, muitos jovens é que estão a criar a intolerância. Mas, creio eu que o exemplo às vezes não vem da base ou de cima, mas sim de um histórico que se calhar eu guardei um rancor com aquele do meu lado, diferente da política. Às vezes é um conflito pessoal que eu tenho e vou me apoiar, né, à política ou à situação em que eu estou. Então, não venho aqui dizer que é simplesmente a responsabilidade ou a intolerância. Sabemos nós que é um processo de aceitação. Vai ser um processo longo, porque, como diz o meu colega, que vamos falar muito acerca dessa situação. Mas, em termos conclusivos, a responsabilidade não está apenas na sociedade jovem, mas sim a população em geral. Muito bem. José de Freitas, a Constituição da República de Angola garante a liberdade política. Por que razão existe ainda a distância tão grande entre o que a lei prevê e o que, portanto, se vive praticamente em Angola? A lei diz, a Constituição da República de Angola diz que todos somos iguais perante a Constituição e a lei. Todos somos iguais. Ninguém deve ser discriminado em função da sua crença política, não é? Sua crença partidária ou outro tipo de crença religiosa, etc. Mas aqui vamos findar na crença partidária. Durante muito tempo nós tínhamos o conceito errado de que a intolerância era muito por conta do resultado dos conflitos armados, não é? Que era só por isso. Mas não é a quando não aceitavam a UNITA se implementar num local ou o MPLA se implementar no outro, diziam sempre, não, é por causa dos males que vocês cometeram durante a guerra. Era a narrativa que nos traziam. Mas que mal cometeu o Partido Liberal durante o conflito armado? Nem existiam. É um partido de jovens que está a surgir agora. Por que é que já não os aceitam? Então começamos a entender que a questão da intolerância não é só a questão do conflito armado. São a mente da sociedade que não está preparada em aceitar o contrário, aceitar quem pensa diferente. E isso é muito simples. Veja como é que nas redes sociais hoje, como é que são intolerantes até com os ativistas sociais. Nós nem temos partidos políticos, mas veja como somos atacados nas redes sociais pelos militantes dos partidos políticos. Se você falar bem do MPLA hoje, todos os militantes da oposição estão em cima de ti. Se você falar mal da UNITA, se você falar bem da UNITA, todos da JMPLA estão em cima de ti. Ativistas, militantes disfarçados de ativistas, vocês têm agenda dos... Quer dizer, nós somos obrigados a não falar nada, porque o espaço social parece que já está ocupado pelos partidos políticos. Ou seja, em algum momento eu tenho que concordar com um e discordar do outro, porque não existe nada novo. Se foi bem feito pelo MPLA, eu tenho que dar uma nota positiva, mas a oposição toda vem em cima de mim. E quando é mal feito pelo MPLA, eu tenho que dar uma nota negativa. E os militantes sócios da JM, principalmente da JMPLA, vêm por cima de mim. Só sabe criticar, etc. Isso é o quê? É um espírito de intolerância tal que se criou e está a se perpetuar na mente da juventude que até assusta. E está-se a perpetuar por quê? Aqui eu vou subscrever o que disse a Mana Irondina. Do topo não tem vindo bom exemplo. Primeiro, na relação entre eles, que eu já falei. Segundo, no tratamento que se dão a esse tipo de casos. Nós tivemos recentemente uma situação na Catumbela. Eu, o deputado Monteiro Eliseu e o secretário provincial do Prajá em Benguela. E os jovens estão completamente identificados. Não é porque não fingiram. São claramente jovens afetos à JMPLA da Catumbela. Bem identificados. Eu estou a aguardar até agora o posicionamento do partido MPLA em relação ao mau comportamento desses jovens. O que é que o primeiro secretário provincial do MPLA e governador da província de Benguela, eu até fiz uma publicação, o Manuel Nunes Júnior, como se posicionou diante de um facto de tamanha relevância? Estamos a falar,
Podemos até esquecer, eu estou a dizer que todos somos iguais perante a Constituição e a lei, mas talvez eu não tenha tamanha importância que tem um deputado, na perspectiva deles, que tem um deputado à Assembleia Nacional. O deputado à Mas Assembleia é esta Nacional... desigualdade que a Constituição da República prevê ser O deputado da Assembleia Nacional representa um órgão de soberania. Está em território de um primeiro secretário, que é governador da província. Tem um incidente daquela dimensão. Até hoje eu não vi o posicionamento do primeiro secretário do MPLA em Benguela, que é também governador da província de Benguela, sobre penalizar o mau comportamento da juventude do seu braço juvenil, do partido que ele governa. Não vimos nada. O que é que acontece? No final de contas, o administrador, que é primeiro secretário, depois começa pior do que penalizar, promovem os jovens que têm esse tipo de atitudes. Começam a ser chefes de gabinetes, vão na secretaria, vão sendo colocados nas administrações com alguns cargos de promoção. E sabes o que é que eles depois entendem? Que afinal essa postura negativa promove, compensa. E depois, mesmo sem lhes orientarem diretamente, eles por si só se revelam. E a juventude tem uma força tal que, quando não é controlada, nos leva a prejuízos de dimensões épicas. E o controle da juventude nem precisa ralhá-los. Há formas exemplares de mostrar que isso está errado, não se faz, e isso está certo, deve ser feito. Se você promove quem pratica atos de intolerância, obviamente que outros jovens vão ser impulsionados a cometer os mesmos atos de intolerância. Eu aqui falo para os partidos políticos, quer o MPLA, quer a UNITA. É preciso uma punição severa a atos de intolerância. É preciso. E os partidos aqui têm tido uma mão muito leve, aliás, pior do que a mão muito leve, têm promovido até os jovens que praticam. E depois vem a questão da sociedade. Os mesmos militantes são também membros da sociedade, embora não sociedade civil, porque tem militância partidária, mas o mosaico angolano é composto por militantes de partidos políticos e a sociedade em si. Mas isso está tão enraizado, é tão intrínseco à mentalidade da juventude, principalmente, que hoje por hoje a sociedade também está completamente intolerante. Eu fiz uma publicação de uma camisola da JMPLA e uma mensagem que estava lá. E um dos comentários dizia assim: vestem dessa camisola e vem dar uma volta no meu bairro para ver como é que vamos te receber. O comentário dizia isso. Veste essa camisola e vem dar uma volta no meu bairro para ver como é que vamos te receber. Nota-se que, e principalmente em Luanda, aqui no Ambo não vejo muito, mas em Luanda, há zonas de Luanda que os militantes da JMPLA não entram. Ou quem vem trajado com o uniforme do MPLA, por exemplo, não entra. E os que estão a privar a liberdade, planto, não são militantes da UNITA, é a própria sociedade. Estão a perceber como é que estamos até a viciar a sociedade em não aceitar o outro só porque é de uma convicção política? É completamente errado. Em 92, quando reacenderam os conflitos, muita gente morreram nas ruas de Luanda, nos bairros de Luanda, nos museques de Luanda. Não é mortos pelos militantes das outras forças políticas, da força política contrária, não. Foram mortos pelos moradores, pelos cidadãos daquelas localidades. E os vídeos agora começam a circular, que eles falam: não, nós não queremos esses aqui. E não é militante, é mesmo sociedade civil. E hoje por hoje estamos a assistir a mesma coisa. A própria sociedade está a se posicionar, a dizer que nós, UNITA, no nosso bairro, na nossa localidade, não entra. E ele nem é militante do MPLA. Nós, MPLA, no nosso bairro não entra. E nem é militante da UNITA. A sociedade devia ser o tal check and balance, que faz o contrapeso. Os partidos políticos já estão extremamente polarizados. E esses dois polos já temos dificuldade em reencontrá-los, em reconciliá-los. Agora parece mais a sociedade civil, que devia ser o balanço, que devia ser a linha de equilíbrio. E também começa a se radicalizar. Estamos a ter uma sociedade civil com um discurso muito radical, com um posicionamento muito radical, e que se encostam sempre aos extremos, quando ou se querem se encostar ao extremo MPLA ou querem se encostar ao extremo UNITA. E depois, quando surgem novos partidos nessa sociedade civil, porque os partidos emanam da sociedade civil, os novos partidos também começam já a ser conotados. Veja o que aconteceu com o presidente Luís de Castro, por exemplo. É mesmo para terminar? Para terminar. Exatamente. Presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, é um jovem que eu conheço muito bem, cresceu aqui no Ambo, e de repente
rompe da convicção política que tinha, porque obviamente que ele é filho de pessoas militantes do MPLA, rompe as convicções políticas que tem e decide criar uma nova força política com uma nova ideologia. E a sociedade não quer aceitar isso. Querem buscar o histórico dos pais, nem que fosse dele mesmo, nem que ele tivesse sido em algum momento militante de uma força política. As pessoas têm novas crenças e com novas crenças surgem novas ideologias. Por que temos dificuldade em aceitar o diferente quando a Constituição nos remete a isso? Ninguém quer aceitar que Abel Chivukuvuku por si só tem a sua ideologia, decidiu a sua nova força. Ninguém quer aceitar que Júlio Bessa por si só criou o Partido de Cidadania. Todo mundo diz Júlio Bessa, antigo ministro, antigo governador. Não, esse já é mesmo do MPLA. Mas por quê? O próprio presidente Jonas Savimbi, antes de fundar a UNITA, pertenceu a outra força política. Estás a perceber? Mondlane, antes de criar o Anamol, antes de criar a sua força política, pertenceu também a Frelimo. E não só, vai ser sempre assim. Nós temos que aceitar que novas forças políticas, novas ideologias vão surgir e temos que ser tolerantes a isso. Intolerar o surgimento de novas forças, não aceitar que as pessoas em um momento da vida podem mudar o seu pensamento e com o seu pensamento mudar o seu posicionamento, também é intolerância política. E a sociedade civil tem sido também carrasco nessa questão de aceitar a diferença, quer seja dos partidos tradicionais, quer seja dos partidos emergentes que vão surgindo agora. Muito bem, obrigado, Jair Freitas. Irondina Felipe, o Jair Freitas traz uma narrativa, portanto, que tem sido recorrente, portanto, na nossa praça política, é aceitar a diferença e aceitar que o fulano, ciclano, cria, portanto, uma outra linha de força para, portanto, o poder. As redes sociais têm, tanto impulsionado ou tem ajudado ou impulsionado tanto a realidade da intolerância política, porque há certas mensagens que incentivam, sobretudo os partidos novos, refiro-me ao Prajal, Partido Liberal, e outras forças, incluindo mesmo a UNITA, que é uma força que vem um pouco mais de tempo. As redes sociais, portanto, as mensagens postas a circular, ou então buscar narrativas que não configuram, portanto, aquilo que de facto a lei prevê, ajuda ou destrói significativamente. Estamos num percurso já para as eleições e não temos boas recordações, portanto, nesta fase do início da fase eleitoral e pronto, o percurso das eleições. Como é que poderemos, portanto, como é que será a realidade para este ano, se para os partidos novos ainda já enfrentam dificuldades em ter que implantar as suas forças e as suas ações políticas? Eu diria que as redes sociais, por parte, têm ajudado, não é? Têm nos ajudado porque a comunicação social, não é? Pública, às vezes não passa a informação que devia passar. E nós temos, às vezes, o conhecimento, a informação através das redes sociais. Tem sido uma valia, como também, muitas das vezes, nós próprios não temos sabido usar as próprias redes sociais. Então, tem vantagens e desvantagens as redes sociais. As vantagens são nesse sentido, quando eu digo que as televisões, as rádios públicas não passam a informação. Então, a gente tem a informação correta, às vezes, nos apanhamos nas redes sociais. Como também é ali onde a juventude passa a ser tão intolerante também, através das redes sociais, a gente se ataca. Aqui o que o meu irmão já acabou de dizer, de fato, não é, bastou publicar alguma coisa, você é atacado. E a gente tem que saber que quando você está a publicar, não está a publicar alguma coisa, muitos cidadãos estão a ler. Uns pensam só que só a publicação principal que estão a ler. Olha, eu tenho tido paciência de ler, mesmo não sendo minha publicação. Eu quando leio alguém que eu sei que passa, não é? Alguém que passa, é alguém que tem passado, uma pessoa, uma figura, não é? Que te passa bons exemplos. Eu tenho a paciência de ler até os comentários de terceiros. Tenho tido essa paciência. Então você tem que saber que cada coisa que você escrever ali, as pessoas vão interpretar da sua maneira. Temos que saber uma coisa, cada um interpreta da sua maneira. Mesmo isso que aqui o meu irmão Jair acabou de dizer, que até a sociedade também ficou intolerante. Sabe por que a sociedade ficou intolerante? A sociedade ficou intolerante porque os próprios partidos políticos dão esse exemplo.
Porque se não dessem esse exemplo, se não promovessem, porque eu costumo dizer, o Gê já disse aqui, que há jovens que pensam que quanto mais intolerantes eles forem, não é? Vão alcançar grandes cargos. E isso é a nossa realidade. Temos muitas provas e isso acontece ultimamente. Então, quando isso acontece, ninguém dá mão à palmatória, ninguém usa a lei para reprimir, não é? Porque a nossa lei é clara. Não temos muitas leis que dizem que isso não se faz. Isto é crime. Só que, infelizmente, nós estamos sempre a extrapolar. Então, se os partidos políticos, e principalmente, eu não estou aqui, vamos dizer que não estou a ficar muito bem para lá, mas principalmente o partido que está no poder não dar bons exemplos, fica pior. Por quê? Porque mesmo isso não podemos aceitar hoje, em pleno século XXI, ainda haver localidades que não podem entrar outros partidos, só tem que entrar um partido. E eu digo que por que aquela sociedade não vai entrar ninguém? Mas eu ainda acho que quem está no poder tem toda a responsabilidade possível de dizer assim, isso não pode. E em conjunto com outros partidos, não é? Quando fala-se oposição, falamos sempre essa oposição unida. Todos os partidos da oposição, todos que não estão a governar são da oposição. Em conjunto, passamos mensagem à sociedade que isso não une. Se nós estamos na reconciliação nacional, quando começamos a limitar alguns partidos a entrarem, a não serem criados, vamos só dizer, muitas das vezes dizem sempre que não, há outros partidos que não gostam que outros partidos surjam. Não é bem assim. Às vezes é como esses partidos vão surgindo. Mas o partido MPLA tem sido o único promotor da intolerância política? Se calhar não. Eu não vou dizer que é o único, mas tem sido o mais promotor. Não é só o único. Porque existem muitos, eu vou aqui não dizer, às vezes acontece que há outros partidos, mesmo na UNITA, acontece às vezes que há militantes da UNITA que às vezes também com retaliação. Só porque aconteceu aquilo que aconteceu, exemplo, você soube da Galanga há pouco tempo, não é? Eu até fiquei triste na Galanga ser uma mulher na altura que não sei se já foi tirada dali, uma mulher, uma mãe, não é? Que esteve ali, não conseguiu se impor como mulher, porque eu costumo dizer, quando os cargos estiverem numa mulher, a mulher tem aquele sentimento de mãe, não é? Devia ser um pouco mais sensível quanto a isso. Então, aquilo que aconteceu na Galanga, não é? Acredita que aqueles militantes, por não ser mandados, os outros foram para lá, querem retaliar. Isso está errado. Isso está errado. Nós não podemos permitir e continuemos assim. Se de facto queremos a reconciliação nacional, nós temos que aprofundar bem isso e seguir bem. E se fores a ver, aqui o Ambo, a província do Ambo, está a liderar os atos de intolerância. E por quê? Acredito eu que se calhar, aquilo que já falamos no princípio, está a liderar porque a própria, os máximos, não é? As pessoas, porque a base só cumpre, muitas das vezes. Também já disse aqui que nem sempre são mandados. Mas, quando uns se intitulam, passam em frente a dizer que vem aqui, dizer que a paz, está tudo bem, não há problema nenhum, porque nós quantas vezes nós vimos que permitem que se faça uma ação, mas depois são os mesmos que vêm reprimir. Muito bem. Obrigado, Erundina Felipe. Acaba de chegar o Alberto Calumba, portanto, Cacumba, exatamente, Cacumba, muito obrigado. Partido Liberal, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, senhor jornalista Sangueve, os colegas de painel, muito bom dia para vocês. Os estimados ouvintes da Rádio Eclésia, muito bom dia. Gil de Freitas, muito bom dia. Viemos cá na última hora porque tivemos de fazer uma substituição mesmo na última hora também. Muito bem. Desde já pedimos as nossas sinceras desculpas por este atraso. Muito bem. Obrigado. E é consigo mesmo, a intolerância política? Bem, a intolerância política na verdade é um tema, é um assunto que nós precisamos mesmo analisar, precisamos discutir, porque parecia que já não devia ser tempo de nós registrarmos a nível do nosso país situações dessa natureza. Eu fico assim a refletir e vejo que a intolerância política é sinônimo de atraso. Porque quando você tem capacidade de aceitar o outro como ele é sinônimo de atraso. Nós mesmos, nas nossas famílias, enquanto irmãos, temos as nossas diferenças. Os irmãos não são iguais. Nós nas nossas residências temos clubes diferentes. Um é do Barcelona, outro é do Real Madrid, podem ficar nos seus posicionamentos, mas na última hora têm de permanecer como irmãos, têm de permanecer como amigos. Contudo, na política eu acredito que devia ser a mesma coisa. Devíamos ter a capacidade de olhar o outro como um ser individual, um ser diferente de nós. E que a melhor forma de digamos, aceitar ele é tolerar. É dizer, ele não é como eu,
mas é meu irmão. E são essas questões que nós devíamos de facto analisar. E eu quando fiquei a refletir sobre a intolerância política, é que para o nosso caso de Angola, a intolerância política tem raízes muito antigas. É só nós olharmos para o próprio processo de independência, em que irmãos que precisavam ficar unidos, quando o poder estava próximo, já se separaram. Por isso é que se fala ali de muitas independências, não é? Mas que a que passou a vigorar é aquela proclamada por Agostinho Neto. Já ficaram desavindos antes do poder. Depois disso, vivemos os tais 16 anos de conflito armado, que também o principal motor do nosso conflito armado foi exatamente a intolerância. Porque se não houvesse intolerância, os nossos irmãos angolanos, nossos líderes dos movimentos de independência, teriam se entendido e nós não teríamos passado pelo que nós passamos. De 92 para cá, os casos foram aumentando e nós conhecemos desde os assassinatos, os casos Camolinga e Caçula, desde a prisão dos 16 mais 2. Isso tudo são casos de intolerância política, por a dificuldade de olhar para o outro como um ser diferente de nós, e por isso temos de abater, temos de atacar. Portanto, na verdade são muitos, mas muitos registros que nós temos de intolerância política a nível do nosso país. E os casos mais recentes, eu, por acaso, quando vinha para a rádio, fui acompanhando, muitos deles já foram mencionados, mas em sede do Partido Liberal, né? Nós tivemos um caso, portanto, uma marcha, no ano passado, no final, como jornalistas e os companheiros de painel acompanharam, fizemos marchas em quase todo o país. E dessas marchas, uma delas no Cacoaco, reparem, o documento entrou antecipadamente. Na última hora, o administrador entendeu que a marcha não podia ser no local planificado. Colocou-nos no aterro sanitário. Um local com porcos a circularem, lixos, a dizer a vossa atividade é aí onde... Quer dizer, vejam como é que isso é o motor, isso é o fósforo para casos de intolerância política. Então, se a nível da lei os partidos políticos são iguais, merecem o mesmo tratamento, como é que você vai colocar o outro para fazer a sua atividade no aterro sanitário? Quer dizer, é muita arrogância. Então, este é um dos casos que de facto nós registramos, e falou-se aqui muito bem da intolerância nas redes sociais, que tem sido hoje, na verdade, um problema que nós, enquanto Partido Liberal, estamos a gerir. O que é que acontece? Em algum momento, criou-se a narrativa em Angola de que devia haver apenas um representante na oposição. E por conta disso... E quem seria este representante? A polarização do nosso país, como sabe, é MPLA e UNITA. O nosso país durante muito tempo ficou polarizado. Só se podia ser ou do MPLA ou da UNITA. Quer dizer, quem viesse depois, automaticamente, parece que negava-se a sua presença ali. Vão chamando nomes que o caro jornalista conhece. E o que é que aconteceu? Quando em algum momento o Partido Liberal começou a reagir a algumas provocações, surgiu a narrativa: não, a oposição não ataca a oposição. Então você não é tolerante. Quando alguém reage, vai dizer, portanto, a oposição não ataca a oposição. Esse é um dos casos, é um dos factos que todo mundo nas redes sociais não há convivência entre os partidos, outros partidos na oposição? Bem, convivência há. É aquilo que eu também ouvi durante a minha vinda para cá. Em muitos dos casos, os que praticam, os autores morais talvez sejam os líderes, mas os autores materiais são os militantes de base. Porque os líderes, um líder presume-se que seja intelectual, presume-se que tenha alguma componente ética, ele não aparece na primeira fila da intolerância, mas ele pode ser o promotor quando não pune, quando não toma medidas adequadas. Quem faz intolerância normalmente são os militantes. Isso acompanhar nas redes sociais, são os militantes de base. São os militantes de base. Portanto, entre os líderes há alguma, digamos, alguma forma de convivência pacífica. Sim. Nós, o ano passado, participamos em várias atividades a convite da UNITA. Mas eles fingem, porque entre eles conversam, mas instam as bases para atacar. Estás a ver? Essa é que é a postura errada dos líderes. Exatamente essa questão. Yeah. Pelo menos para os líderes, nós a convite da UNITA,
estivemos no seu secretariado, inclusive eu penso que o GL também esteve presente, quando analisamos o caso, ouvimos o caso da Galanga, foi uma conferência de imprensa, e agora, por exemplo, estamos para receber uma visita do Projá. Solicitaram que, de facto, querem fazer uma visita no nosso secretariado e nós atendemos tranquilamente. Mas amanhã poderemos ouvir que um dos militantes de base de um ou outro está a atacar. É isso que nós precisamos desencorajar. E enquanto angolanos somos diferentes, e por sermos diferentes é normal que também pertençamos em grupos diferentes, conforme existem muitas igrejas, não é? E ainda assim conseguimos viver pacificamente. Muito algumas obrigado. vezes. Muito bem. Obrigado. Muito bem, exatamente. Ana Fernando, dois irmãos de diferentes igrejas passam ou convivem, portanto, sem nenhum problema. Duas bandeiras que não conversam no mesmo lugar não ficam. Portanto, será que ainda o histórico do conflito armado está a influenciar negativamente na posição, na diferença política em Angola? E vamos aqui dizer que também é um dos fatores. É um dos fatores, porque também é que está na base da intolerância. Entramos muito bem que também o conflito armado levado por muito tempo no nosso país está na base da intolerância. E isso também podemos citar também o diálogo, a falta de diálogo entre os militantes, né? Um a outro partido. E também podemos dizer que há disputa ao poder. Nós sabemos que estamos todos na corrida, né, para alcançar, por isso que existe a oposição, é mesmo para alternar o poder. Então, a corrida para isso é que está também na base desta mesma intolerância. Mas sabemos nós que, como estamos aqui a nos referir, é que os nossos líderes, né, também estão, né, ligados a isso, né? Estão ligados a isso. Por quê? Porque apenas eles convivem por espaços limitados. Creio eu que se tivesse uma liberdade ou uma convivência mais agravante ou mais, como posso aqui dizer, abrangente ou vista pelos seus militantes, com certeza que a intolerância seria já um assunto radicado em Angola. E os meios de comunicação, portanto, ajudam no esclarecimento e, portanto, banir essas práticas, ou também estão a prejudicar e a incentivar ainda mais, portanto, a intolerância em Angola? Os meios de comunicação, vamos dizer que têm a sua vantagem e as suas desvantagens, como que a minha colega disse, que as redes sociais têm também abraçado, né, num aspecto a intolerância, e noutros aspectos também têm falado, ou vamos dizer assim, também cobrido ou como dizer, também tem ajudado a banir a intolerância. E também estamos aqui a dizer que as nossas redes, não só a rádio, não só a televisão, mas também têm influenciado também num assunto positivo acerca a esta mesma intolerância, motivo este que nós estamos aqui a falar. Muito bem. GL de Freitas, a proclamação da independência coloca reticências, porque algumas figuras que deram o seu melhor, portanto, são esquecidos quando se comemora o Dia da Independência e também a celebração do Dia da Paz. Portanto, Angola vai comemorar 24 anos de paz este ano. E há uma exclusão por parte daqueles que também deram o seu melhor, desde os reis, os líderes religiosos, os líderes dos partidos políticos. Portanto, isto também belisca, portanto, a tolerância, portanto, ou a convivência entre os angolanos, porque quando um é excluído e não faz parte da história que ele próprio fez, portanto, para aquele que segue as suas ideologias, portanto, incorre, portanto,
ou incentiva aqueles que de facto poderiam juntos conviverem juntos. Portanto, a maneira como foi proclamada as independências em Angola, portanto, concorre ou colabora, dá uma visão para que os partidos políticos e outras organizações convivam na diferença? Bem, Diamantino, é verdade que sim. Intolerância política é não aceitar outra ideologia política, de forma muito simples. Quando, assim, em termos alimentares, quando você é intolerante à lactose, por exemplo, quer dizer que você não pode tomar leite. Se o leite entrar no seu estômago, é problema. É intolerante a peixe. Você não pode comer peixe. Se você comer peixe, é alergia. Intolerância política é isso. Não pode, não suporta, não aguenta, não consegue entender que o outro entre no espaço político. Ele cria alergia, cólicas, todo tipo de reação natural. Não cabe. E quando me perguntas a não aceitação de outros atores no processo da independência e da paz, é intolerância política de fato. Porque eu não tolero que alguém com outra ideologia política seja reconhecido pelos seus feitos, tenha também o mérito das suas conquistas. É o tal mau exemplo que eu falei que vem do topo. É um mau exemplo. Se o topo fosse mais exemplar, mais unido entre si, mais congregador, aqui na base evitaríamos muitas coisas. Veja só, recebi um relato de um internauta que diz que tem um conflito nesse momento numa família. Tem um conflito numa família, porque os irmãos são de partidos diferentes. Um é do MPLA e o outro é da UNITA. E o irmão do MPLA tinha até algum cargo, mas foi despromovido. E ele acusa o irmão dele da UNITA porque vinha em casa dele com a camisola do partido UNITA, estás a perceber? Eu se me despromoveram é porque você vês muito na minha casa com os teus uniformes. Eu não quero mais que você apareça aqui trajado de UNITA, estás a perceber? Porque agora me custou o cargo no serviço. Estamos aqui a dizer que, apesar da independência e da paz, as mentes das pessoas ainda está cauterizada nisso. Eu repito aqui o que disse no princípio. Pior do que o problema entre os tradicionais, MPLA e UNITA, que nós estamos já a tentar resolver desde 1900 quer dizer, desde 92 é uma data só simbólica, podemos assim considerar. É uma data simbólica, se podemos assim considerar, mas na verdade desde antes de 1965 que nós já estamos a tentar resolver esse problema entre a MPLA, UNITA e a FNLA. Mas pior do que isso, assusta-me o facto das forças emergentes. É que eu pergunto, o que é que o Prajá, o Liberal, o Cidadania, que já estão legalizados, tem no histórico político nacional? Quase nada. Nem tem um ano de existência, mas já estão tão enraizados nas questões de intolerância política que me assusta. E mais grave até do que esses 3 partidos que eu fiz citação é a questão da própria sociedade civil, que também está completamente envolvida nisso. Veja só, o regime, e aqui eu vou culpar porque eu costumo dizer que quem tem mais poder devemos cobrar mais responsabilidade. Quando não se aceita que uma força política se instale num local, como os meus colegas aqui disseram, não, aqui o UNITA não entra, aqui Partido Liberal não entra, aqui só somos mesmo MPLA. Eu ouvi na Catumbela os jovens, depois de sabotar aquele ato onde eu estava presente, falaram, não, aqui não há espaço para mais ninguém, aqui é só JMPLA e ponto, aqui é só MPLA e ponto final. Na Catumbela, um dos municípios históricos do país, que saiu gente letrada, gente com know-how, que agregou valores na sociedade. Estão dizendo, não, aqui é só MPLA e ponto final. São intolerantes a qualquer outra força política, incluindo elementos da sociedade civil. E quem governa aplaude. Não. Quando uma força política não consegue se instalar numa localidade, quem governa devia sentir vergonha, porque é um sinal claro de incompetência. É um sinal claro de incapacidade de gestão do território nacional. Porque os impérios têm que existir. Quem detém o poder tem que imperar. Se houve ajuste do território nacional para 21 províncias
e mais de 300 municípios, qualquer partido político que quisesse implementar num desses municípios, quem governa, a entidade administrativa deve garantir que esse partido político se implemente, deve imperar sobre a vontade dos locais. E para isso usa o quê? Usa as Forças Armadas, usa a polícia, usa os serviços de informação, usa tudo isso, mas tem que se impor. Quando não se impõe, não devia se alegrar que só somos nós aqui, devia se sentir envergonhado, porque isso é uma questão clara de incompetência. Vejamos só, os governadores e os administradores têm informação privilegiada. Antes de um ato político, por norma, devem informar a entidade administrativa. Se for provincial, informa-se o governador provincial. Se for municipal, informa-se a administração municipal. Essa informação privilegiada é para garantir a segurança daquele ato, para garantir o pleno funcionamento daquele ato. Isso em democracia devia ser assim. Só que aqui é complicado. Como o governador é o primeiro secretário provincial e o administrador é o primeiro secretário municipal, acontece o que aconteceu convosco no Cacoaco? No Cacoaco. Ele pega a tua informação que você cumpriu o que o normativo legal diz para comunicar. Com aquela tua informação, te dá uma resposta administrativa, tomei conhecimento e vão se pronunciar dentro de alguns dias. Vai ocorrer para o CAP. Chega no partido, o mesmo ente administrativo que te recebeu como administrador ou como governador, agora reúne o partido. Os outros estão a fazer isso. Qual é a ideia? Não. Movimenta aí, já mobiliza, vamos fazer também. E como eu tenho autoridade, eu disponibilizo o melhor espaço para mim e o meu colega do Partido Liberal vai fazer na lixeira, conforme fizeram no Cacoaco. Estás a perceber? Usar informação privilegiada do Estado para benefício partidário. O que isso gera? Revolta por parte do partido da oposição que é tratado dessa forma. Amanhã ele vai olhar para o militante do MPLA como alguém privilegiado. E quando lhe olha como alguém privilegiado, gera rancor até entre as famílias. Por que Caim matou Abel? Porque viu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Por que os irmãos de José venderam José? Porque viam que o pai tinha preferência sobre José em detrimento dos outros irmãos. Muito aqui na questão política é a mesma coisa. Se os outros partidos políticos começam a perceber que a JMPLA, a OMA ou o próprio MPLA tem privilégios diante do governo, diante da administração, que devia ser pai para todos, começa a criar um sentimento de revolta. Daí surge a intolerância da oposição para com os militantes do partido da ocasião. Então nós precisamos evoluir muito enquanto sociedade, porque nós estamos a gerar os nossos próprios problemas quando estaríamos a gerar as nossas próprias soluções. Enquanto nós não maturamos o suficiente para gerarmos soluções ao invés de problema, nós vamos falhar como país, porque somos todos intolerantes. Para terminar, exatamente, nas aldeias se matam, lá já é o cúmulo. As pessoas dormem nas matas porque não pode vir, porque lhe viram com uma camisola errada. Aqui no casco urbano, graças a Deus, não estamos a nos matar, mas já vi chapadas aqui. Nas redes sociais, então, é uma desconstrução de caráter das pessoas. Vão buscar questões pessoais, questões íntimas, buscam os pais, buscam os filhos para criar publicações para distratar as pessoas só por terem uma convicção política diferente. Lembra-se do seu caso, depois daquele podcast, não é? Eu digo sempre aqui na rádio que eu uso os meus próprios exemplos, nem uso de outros. Eu fui duramente atacado com inverdades, mas tem um processo a correr. Okay. Ainda bem, alguém vai ser responsabilizado. Fui duramente atacado por militantes conhecidos. Estás a perceber? Aqui, desconstrução de caráter por via das redes sociais. No Parlamento, vaiam-se, assobiam e não vai demorar muito. Daqui a nada também no Parlamento vão se partir a cara. Falta pouco. Pelo caminho, pelo rumo que as coisas estão a tocar. E no topo, os dois presidentes quase que não se falam. Em 2 mandatos de João Manuel Gonçalves Lourenço e 2 do presidente Adalberto, quantos encontros a sós tiveram? Quantos? Se passa de 2, não sei. Não sei se passa de 2. E depois, quando sai do encontro, quem viu a entrevista que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço deu depois de receber o engenheiro Adalberto? Nem motiva você a voltar e ir para lá, estás a perceber? Então, é mau exemplo do topo, a base da base ao topo, que ao invés de gerarmos soluções, nós estamos a gerar problemas e a continuar assim, estamos a desconstruir o país ao invés de construir. Muito obrigado, Zé de Freitas, 9:04 minutos. Caro ouvinte, chegou agora o momento de ouvir quem está em casa, quem está no trabalho. Este debate só faz sentido com tanta participação dos ouvintes
desde que expresse, portanto, com respeito, responsabilidade e espírito democrático. Pode-se ligar para o terminar 93112-7478, dizer-nos de que município fala e qual é a sua opinião. Já foi vítima ou testemunha de intolerância política na sua comunidade? 93112-7478, estância a linha aberta. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Sim, quem fala é o Bernardo. Senhor Bernardo, fala-nos a partir de que município, de que localidade? A localidade é município de Calundo. Muito obrigado. Já foi vítima ou testemunha de intolerância política na sua comunidade? Pronto. Muitas das vezes, mas vamos falar o que foi o essencial. O tema é muito importante, está ali a se tratar. Falando da intolerância política, devemos só, pelo menos, verificar de que com o MPLA no poder, nunca haverá a reconciliação. Nunca. Podemos discutir, enfim, não sei o que, será difícil. Por quê? Devemos ver só pelas ruas. As nossas ruas, em todos os cantos da cidade, nós íamos encontrar muitas estátuas, tipo, muitas não, 3, nomeando o Neto, o Dr. Jonas Malissa Vimbi e o Roberto, porque são esses 3 movimentos que foram os protagonistas da independência. Então, depois de tudo ser consertado, o MPLA colocamos a independência fora dos outros, e é dali onde parte a intolerância. Então, um grupo pensava que nós vamos fazer melhor que este, então esses devem ser excluídos. Se o MPLA exclui a UNITA e a FNLA, exclui todos esses na cidade para fora, dá a entender que o que ele quer é liderar o país até não sei onde, mas Deus isso não vai permitir. Agora, isso se formos a discutir, não, temos que sentar para ver se haja reconciliação. Com o MPLA no poder isso nunca será, nunca mesmo. Então, muito o que obrigado. nós estamos a fazer e a orar é de que haja outro partido a nos governar, e este partido, se calhar, terá um bom coração. Esse é que vai ser o protagonista da reconciliação, mas com o MPLA no poder isto será difícil. Então, não quero mais me alongar, tem muitos amigos também que querem dar o seu contributo com relação ao tema. E eu sempre, o meu abraço vai para quem é? O senhor quem é? É Joel? Jael Joel de Freitas, né? Exatamente. É o meu amado. Está no meu coração. Eu sempre, quando eu estou a ouvir este programa, ele é um camarada que me marca muito. Ele defende o povo. Então, eu quero que esteja com esse coração e faça isso e defenda-nos. Não sintam medo para defender a população angolana. Então, muito obrigado, Sr. Alberto, nós agradecemos. Muito obrigado, nós agradecemos pela sua participação. Bom dia e estamos juntos. 93112-7478 está assim a linha aberta. A intolerância política já foi vítima ou testemunha do caso. Alô, bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, bom dia. Alô? Não temos o retorno. 93112-7478 está a linha aberta. Edição referente ao dia 22 de janeiro. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, bom dia. Diamantino. Estou a ouvi-lo. Quem fala é a partir de onde? Quem fala é o Antônio Ricardo, estou no bairro da Santeria. Senhor Antônio, o seu contributo em relação ao tema? Olha, na verdade, eu não tenho muito a falar. Eu só queria desejar a todo o elenco que está no painel, parabéns. O Mano Gia de Freitas, que eu também sou um fanático dele. Eu sou muito fanático dele. Oxalá que um dia que o Mano Gia não nos fuja. Eu sou muito fanático do Mano Gia. Ele defende muito o povo. Então, eu também queria só acrescentar que eu também queria que pusesse o desenvolvimento algumas estátuas da nossa cidade. Dr. Savimbi, Ode Roberto e Agostinho Neto.
que ponha mesmo essa estátua na cidade, que nós podemos conhecer. Muito obrigado, estamos juntos. Nós agradecemos pela objetividade, Sr. Antônio Ricardo, a partir do bairro de Santa Iria. Está assim a linha aberta 931127478. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, sim, bom dia. Bem-vindo, seu nome, companheiro. Bom dia. Estamos a ouvi-lo, sim, bom dia. Sim, eu sou o senhor Magalhães. Senhor Magalhães. Senhor Magalhães, o seu contributo em relação ao nosso tema? Falo a partir do Bom Pastor. Muito bem. Exatamente, o contributo em relação ao tema é o seguinte. Olha, nós somos incentivados a nunca incorrer pela corrupção, porque a corrupção é um ente que cria sérios problemas em todos os setores da vida. E porque um país com tanta corrupção é possível manipular até as massas. Então, por isso é que nós de vez em quando somos a nunca correr por este. Companheiro, estamos a abordar hoje a intolerância política. É o promotor da corrupção. Companheiro, estamos a falar hoje da intolerância política. Perdemos o sinal, 931127478. Ainda temos tempo, pode-se voltar a ligar para nós. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Bom dia, aqui é Maurício Alberto, a partir do Bom Pastor. Senhor Maurício, o seu contributo? O meu contributo sobre esta questão da intolerância, eu só tenho a dizer que o MPLA esse é o principal mesmo pai da intolerância. Podemos dar volta, né, se formos a pensar atrás, conforme a independência foi concebida, desde esse tempo, nunca sobretudo a UNITA e o MPLA, sempre houve alguns atritos. O MPLA é que iniciou a atacar os membros da UNITA no Pica-Pau. O MPLA é o responsável da Sexta-feira Sagrenta. Muita coisa. Então, mesmo nas comunidades, lá nos quimbos, os sobras também são instrumentalizados. O MPLA instrumentaliza. Até eu tenho um exemplo mesmo na minha aldeia onde eu nasci. Eu sou do samba. Então, os sobras, há uns certos sobras, e foram orientados para tirar as bandeiras da UNITA. Foram orientados pelo secretário mesmo da comunidade do samba. Isso é o testemunho. Agora, mesmo nas eleições passadas, os sobras foram transformados em ativistas políticos. Os sobras fizeram coisas coletivo de voto. Mesmo os catequistas também, orientar a população que você não votar aí no número 8, não sei. Eu presenciei. Isso é tolerância. Então, mesmo que às vezes são incluídos outros partidos, não sei que também são intolerantes, mas o pai da intolerância é o MPLA. Não vamos dar logo. Muito obrigado. Bom trabalho. Nós agradecemos, Sr. Maurício, a partir do Bom Pastor, pela sua participação. Está a linha aberta, 931127478. Liga para nós. Alô, bom dia. Quem fala é a partir de onde? Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Seu nome, companheiro, bom dia. Eu voltei a linha, eu sou o senhor Magalhães. Ah, sim, Sr. Magalhães. Bom, muito bem. Eu dizia que de vez em quando nós somos incentivados a não incorrer pela corrupção. Estamos sim, Sr. Magalhães, a falar da intolerância política, não da corrupção. Para toda essa... Alô? Perdemos o sinal novamente. 931127478. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Bom dia, Diamantino, mas prefiro anonimato, fala a partir da via pública. Tenha bondade, companheiro. Diamantino, quanto tema em abordagem à tolerância, eu acho que já temos mais de 20 anos de paz, 50 anos de independência.
quem governa, ou seja, o Jean de Freitas até foi bem claro. Se aqui, por baixo, né, os sobras, essas coisinhas todas do administrador tem essa atitude, isso começa mesmo. Perdemos o sinal. 931127478, a linha está congestionada. Bom dia. Bom dia, Diamantino Sangueve, amigo do bem, amigo da paz e a voz da salvação para aqueles que nos governam. E bom dia extensivo aos caros convidados. Oliveira Jatulimba. Estou no bairro da Munda, doutor. Tenha bondade, companheiro. Muito obrigado. Falar de tolerância política em Angola é triste, porque temos visto muitos irmãos, por serem de partidos políticos diferentes, já não convivem, às vezes é pai e filho, por vezes entre irmãos, também se implicam-se constantemente, uma vez que a luta é a mesma, é o bem-estar do país. Então não seria bom que muitos deles continuassem nesse ambiente. Então pedimos para que cultive um ambiente de paz para nós populares. 24 anos que em breve vamos celebrar. Pedimos paz e união entre os partidos políticos. Pedimos aos partidos para que cultivem um ambiente de paz para que influa positivamente para nós, cidadãos normais. Devemos nos preocupar com as coisas de Deus e não essas coisas de partidos. Porque imaginemos que quando estivermos na igreja, nós conversamos normalmente. Não é porque entre eles não conversam, mas há coisas que, sobretudo nas ideias, muitos deles descartam. Sobretudo o partido que nos governam. Às vezes, outros partidos querem fazer coisas construtivas para beneficiar o cidadão. Mas como eles olham mais nas ideologias do partido, então eles fazem de maneira que eles querem. Então, Branquinho, doutor Diamantino, há quem que também quer dar a sua opinião. É tudo. E boa continuação. Nós agradecemos Oliveira Jatulimba, falava da Munda. Muito obrigado e bom dia. Está assim a linha aberta 931127478. Intolerância política é o tema que configura a edição do dia 22 de janeiro. Bom dia. E muito bom dia, sim, senhor jornalista. Muito obrigado. Bom dia a todos os convidados a este painel. Companheiro, o seu nome e fala-nos a partir de onde? Falas com Manuel Barrote, a partir do município do Bailundo. Muito bem. Falando sobre o tema, sobre a intolerância política. Nós venhamos a presenciar, ou seja, temos visto várias situações que acontecem no nosso país, principalmente na nossa província do Ambo. O exemplo prático, a UNITA não pode entrar na Angalanga, não pode entrar na comuna que faz parte do município da Chicalaxoloanga, porque os mentores dessa discrepância toda, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, são os que detêm o poder político. Porque quem sabe que hoje a UNITA vai realizar a atividade da Angalanga, na primeira instância, na medida que Mano já se referiu, é o governante. É o governante e, ao mesmo tempo, o primeiro secretário. E se nós olhamos nessas coisas todas que têm se passado, nessa situação toda que tem se passado, vamos apenas indicar de uma forma clara, e todo mundo já perceberam, em que os mentores principais são aqueles que detêm o poder. E, começando do topo, sim, nós acreditamos que também nós ou seja, a mesma intolerância está a ser incentivada a partir do topo. Imagina o Presidente da República, na medalhação dos 50 anos de independência, exclui os pais da própria independência. Essa aqui também é um dos sinais, porque quem se revê nestes líderes não se sente bem olhando, ou seja, não se sente bem vendo o Presidente da República excluir estes. Então também é um sinal da intolerância política. É um sinal da intolerância política.
Meus caros, temos muita coisa para dizer, mas atendendo do nosso tempo, vamos dar também a primazia aos outros para contribuir no mesmo tema. Para vocês, boa continuação, que Deus os abençoe e os proteja também. Muito obrigado, Sr. Manuel Barrote, e a partilha, porque alongar-se também intolerância contra os outros ouvintes. Está sim a linha aberta 931 12 7478. Vamos atender o próximo. Está sim a linha aberta, intolerância política, é o tema que está em debate. Não temos sinal. 931 12 7478. Agora sim, bom dia. Outra vez. Muito bom dia. Outra vez, Sr. Magalhães, vou ser rápido. Exatamente. Senhor Magalhães, estamos a falar, exatamente, estamos a falar da intolerância política. Do partido se não falarmos do partido que nos governa. Muito bem. E sabendo do partido que nos governa, que ele está na fase terminal, faz tudo para poder se imunizar e criando intolerâncias políticas para assim poderem nos culpar como sociedade civil. A sociedade civil não tem muita coisa a ver com a intolerância política. A intolerância política está a vir de cima. São eles que incentivam essa intolerância política. Porque um país com tanta corrupção, é possível corromper tanto a sociedade como a juventude para que se possa avançar contra tudo que é partido político. Então, o nosso conselho é: o partido que nos governa devia se rever, porque não é boa coisa para o nosso país e não é bom para os tempos que correm na nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, nós também agradecemos pela sorte. 3 vezes, Sr. Magalhães conseguiu expressar, portanto, que lhe vai a alma. 93112, vamos atender o último ouvinte. 93112 7478. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Sim, bom dia, estamos falando a partir do bairro Santa Iria. Não percebemos o nome, companheiro, por favor. Sim, daquilo que é a minha opinião, verdadeiramente acerca do tema. Acreditamos nós que acabar com as intolerâncias políticas a nível do nosso país, primeiro tem de se terminar com a intolerância a partir das instituições, porque eu fui vítima em 2018 de uma intolerância política, isso por causa dos sábados acadêmicos, em que verdadeiramente por causa dos pais pertencerem, ou seja, não pertencerem no regime, fomos praticamente excluídos ali de um dos melhores estudantes daquela fase, em 2018. Então, se começarmos por ali, e depois é que vamos terminar com as intolerâncias políticas a partir dos partidos políticos. Então, estamos juntos, essa é a minha opinião. Nós agradecemos, por sinal, o último desta interação com o exterior, e vamos então devolver a palavra aos nossos convidados. São agora 9h22. Por sinal, este é o último bloco das intervenções. Caro ouvinte, siga a nossa frequência. Eu gostaria mesmo de Ana Fernanda e saudar também o padre Abel Brasco Vingo, está em nossa sintonia, e endereçou, saudou cada um de vós aqui presente. Senhor Padre, muito obrigado por estar sempre conosco. E há uma narrativa, portanto, quando se realiza uma atividade, portanto, por parte do partido que governa, portanto, diz ser uma marcha. Agora, quando é outra, portanto, quer da sociedade civil, de uma organização diferente, portanto, partido, diz
portanto, coloco esta questão para a Ana Fernanda. Bem, estamos aqui a referir que quando é um partido, o MPLA diz que é marcha, e quando os outros dizem que... Creio eu que isso aqui vai ser a mobilização. Temos que mobilizar a população. Primeiro, a população em geral, para então estamos de acordo à intolerância, porque isso não parte apenas os nossos ativistas, e como disse, a sociedade também está a correr para o mesmo sentido. Então, estamos aqui a aconselhar, né, a população em geral de que mudamos a nossa mentalidade, de que não é apenas um partido que é o privilegiado, apesar de que algumas situações, né, ocorridas demonstram, né, e elucidam também a nossa sociedade em si, mas queremos aqui dizer que vamos mudar os pensamentos do mesmo jeito que existe diferentes religiões. Um país democrático, tem que ter também diversas ideologias. E isso é progresso, isso é crescimento. Então vamos aceitar o crescimento, aceitar que somos liberais e democráticos. Muito bem. Irandina Felipe, depois desta interação posterior, portanto, muitos deixaram aqui as suas opiniões e notamos que há preocupação no seio da sociedade civil em relação à intolerância política. Eu quero aqui me referir, dizendo que a disputa política... O microfone, exatamente, muito bem. Eu quero aqui me referir dizendo que a disputa política devia ser nos termos de apresentar planos, não é, de governação, apresentando bons programas e que sejam implementados e impactuem na vida do cidadão. Partindo para a intolerância política, no caso de retirada de bandeiras, destruição de comitês, reprimir alguns militantes de certas forças políticas, instrumentalizar entidades tradicionais, instrumentalizar as instituições do Estado. Isso não condiz com, aliás, não mostra que de facto nós somos um país verdadeiramente democrático. Então, dizer também à nossa juventude, não é, que ninguém virá de fora do país, de um outro país para Angola, para nos libertar desta colônia. Eu digo colônia mesmo. A diferença que existe é que no passado nós fomos colonizados pelos portugueses, mas hoje estamos sendo colonizados pelos nossos próprios irmãos. É a juventude que é a maior força deste país. A juventude pode unir-se. Nós, a certos momentos, devemos deixar de olhar partidos, cores partidárias. Devemos nos unir, não é? Que em conjunto pensemos Angola. Porque toda hora, às vezes, nós encarnando tanto o partido, às vezes depois ficamos cegos. Você olha certos... Eu falo, estou sempre batendo nos jovens. Não são os únicos, mas são os que praticam essa intolerância. Os mais velhos, se calhar, insinuam e eles praticam. Então, dizer que nós, como jovens, temos tudo na nossa mão. Quando nós falamos de aqui alguém falou, não se citou, mas no MPLA é a Jota, na UNITA é a Jura, no Liberal, qual é? Jupal. Eu estou a citar esses, em conjunto, esses todos podem fazer melhor. Não é? Que não esperem, que não aceitem ser instrumentalizados. Alguns, até a maior parte desses que eu tenho visto a fazer intolerância, são letrados, são acadêmicos. Então, eu não posso aceitar que um estudado, um letrado, um acadêmico, não é, aceite ser arrastado para este lado. Então, devemos fazer diferente. Porque nós estamos muito, a juventude é muito imediatista. E estamos num país que a extrema pobreza, a fome. Então nós temos medo às vezes de falar a verdade. A verdade só liberta. Nós devemos, quando uma coisa está mal, está mesmo mal, não importa qual é o partido. Porque se nós, eu pelo menos, eu às vezes vou, aqui não é a única rádio, a Cristina estava me dizendo na rádio mais, Irondina, tu não apareceste por quê?
Eu às vezes, quando eu vejo que é um tema, eu sou acadêmica, para além de ser política, não é? Eu sou acadêmica. Eu não vou aceitar defender temas que vão me descredibilizar. Eu deixo a cadeira vazia. Porque se eu ir para lá, terei que falar, defender uma coisa que eu acho que não é o certo, eu não deixar a cadeira vazia. Mas já foi orientada para que pautasse pela regra da cadeira vazia? Exatamente. Não, eu própria, sabes por quê? Porque, vou dar exemplo. Nós, às vezes, aqui, não sei, daqui às vezes, estamos aqui, sabemos que o Israel é da sociedade civil. Sim. E tal como vimos os internautas a ligarem, a te parabenizarem, continue assim, porque acredito que se tiveres que te mudar para um partido, podes mudar também, das vezes, de pensamento. Não, e eles mesmo é que não vão aceitar. Essa questão da intolerância é assim, eu amanhã se aparecer, eu tenho liberdade de ser militante do partido político que eu quiser. Sim. Mas se eu amanhã aparecer com a camisola de um partido político... Pois é. Os da sociedade civil vão me crucificar. Não, já não terá esses elogios que tens. Porque haverá certo momento que vais ter que falar, não é? Falar em defesa da doutrina partidária. E é nesses termos que às vezes, não é? Que há uns que não conseguem se posicionar. Eu, pelo menos, se foi para defender a doutrina partidária e sabendo que está errado, eu prefiro não ir. Sabes por quê? Porque antes de haver partidos, primeiro nós existimos primeiro. Tem aqui o outro colega que é do liberal, não é? Sim. Naturalmente haverá momentos que ele vai ter que defender a sua doutrina partidária. Eu estou aqui como política, não vim como da UNITA, mas todo mundo, pela minha explanação, e os que me conhecem, muitos não conhecem a cara, mas conhecem o nome, sabem que eu sou da UNITA. Então, haverá momentos que eu tenho que defender a minha doutrina partidária. Mas acreditem que quando eu ver que o meu partido estiver errado, eu não virei aqui para defender coisas erradas. Não posso fazer isso. Isso é que se chama integridade. Sim, não posso fazer isso. Não podemos dizer que em política vale tudo. Não, para mim, política não vale tudo. Primeiro, eu sou acadêmica antes de tudo. Os partidos vêm depois. Então, dizer que a juventude tem que ter outra postura. Enquanto a juventude não se posicionar, este país não vai mudar. Muito bem. Ilustre Alberto, portanto, Angola anualmente lança por mercado, portanto, mais de 1.000 de licenciados e outros, portanto, 50 anos de independência, 24 anos de paz, ainda temos esta mentalidade. Que nos vale esta formação e estes títulos, que até muitos preferem ser tratados por doutor, porque senão o fazer, portanto, se for estudante, é logo encaminhado por recurso. Essa pergunta veio bem a calhar. Acho que o Diamantino não sabe, mas ele é responsável por vários quadros que vão ao mercado de trabalho. É professor universitário, foi meu professor. Muito só para que conste. Então, obrigado. A pergunta ajusta-se mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Antes eu queria dizer que a intolerância política tem muitas consequências. Tem consequências para a sociedade, tem consequências para a democracia e tem consequências para as relações sociais. E os nossos ouvintes trouxeram aqui várias questões ligadas mesmo a estas consequências, desde a ruptura de relações familiares, e nós aqui, mesmo até a nível do casco urbano, temos tido esses problemas. Eu comecei a dar aulas numa aldeia, há muito, deve ser 2011 ou 12, e nesta aldeia eu me apercebi de um soba que foi destituído porque por ignorância colocou a camisola, não sei se é por ignorância ou mesmo convicção havia uma caravana que esteve a ir a Chinhama, eu trabalhei nessas áreas, e o Soba não tinha conhecimento de que essa caravana iria fazer um trabalho a Chinhama, então colocou uma camisola da UNITA. Então logo que ele viu a caravana, quase foi na mata a correr, mas já tinha sido visto por alguém. Dias depois o Soba foi destituído do cargo. É só para ver essa promiscuidade, tanto nas instituições religiosas, conforme ouvimos aqui alguém a dizer que os catequistas são instrumentalizados a direcionarem o voto. Não, o voto é pessoal. Ninguém pode ser coagido a escolher A ou B. Tem esse caso para o aspecto religioso, para os sobas. Claramente os sobas, muitos deles são instrumentalizados e isso gera intolerância, porque o soba é o coordenador de uma determinada aldeia, então não é muito saudável que ele tenha orientação política, porque ele devia conviver com todos. Então, relativamente à questão que me faz, né, não sei se tenho ainda uns 2 minutinhos pelo menos, eu queria dizer que a questão da intolerância política em Angola vai ser muito difícil de se ultrapassar. Por quê?
o partido que governa agora, o MPLA, criou um precedente tão grande. Vamos imaginar que, por hipótese, amanhã o MPLA saia do poder. Quais são os nomes das ruas que nós temos? Quais são os nomes dos hospitais que nós temos? Quais são os nomes das centralidades que nós temos? Será que, vamos imaginar, nessa altura, o maior partido da oposição é a UNITA, não é? A UNITA assume o poder. Vai manter estes nomes? Vai trocar pelos seus? Essa é uma grande situação que nós depois devemos... Era bom que nessa fase houvesse já essa abertura, para depois não haver essa ruptura, né? Essa ruptura que eu pelo menos fico a vislumbrar um país nessa dimensão. Porque, pronto, talvez se for... Não estou a puxar a brasa para a nossa sardinha. Um terceiro talvez podia tolerar ou não. Exatamente. Mas eu tenho sérias dúvidas se, por exemplo, fosse a UNITA assumir diretamente, ter que aturar esses nomes que tanto que estão a ser atribuídos, sem dar abertura a eles que também, de certa forma, participaram no processo de independência de Angola. Para ir à questão já mesmo rapidamente, a questão que me coloca, na verdade, o estudo devia ter uma missão, que é libertar a pessoa. Quem estuda, um acadêmico, devia ser uma pessoa livre. E ser livre é ser capaz de exteriorizar as suas ideias, é ser capaz de ter um posicionamento, é ser capaz de olhar para a sociedade e dar o seu contributo com ideias. Agora, quando você é obrigado a aplaudir o errado, mas você é acadêmico, você é licenciado, claro, isso tem muito a ver também com a própria fragilização do nosso sistema de ensino. E isso, em sociologia da educação, é bastante abordado, né? A fragilização do ensino não é distração. A fragilização do ensino é programa, não é? Quando não se dá condições para os professores, não se criam, digamos, ambientes capazes de desenvolver intelectualmente o estudante, fragiliza-se o ensino. E ao fragilizar o ensino, nós vamos ter números muito altos. Eu estive por acaso no Inspicala, né? A esposa terminou o seu percurso acadêmico e foram 1.500 licenciados. 1.500 licenciados. Mas você percebe agora qual é a transformação, qual é o valor, qual é o agregado que esses licenciados trazem para a sociedade? Quase nenhum, porque ainda nós temos aqui, por conta da intolerância política, estamos imersos na cultura do silêncio, na cultura do medo, não é? É agora que estamos a tentar ultrapassar a ideia de que se é menino não fale política, porque há muita gente intelectual que estudou, mas não é intelectual. Desculpe a expressão. Tem o título. Exatamente. Ter o título não significa necessariamente ser intelectual. Há gente que não consegue estar aqui sentado nesta mesa, mas é mestre. Você convida, na última hora renuncia o convite, porque tem medo, não é? De dizer aquilo que está aos olhos de todos. O que está errado para todos, é como o sol, né? O sol brilha para todos, está certo para todos. Isso dá um alerta a quem se calhar devia fazer melhor. Mas como muitos de nós crescemos nessa cultura, mesmo eu também, para ter essa coragem de vir à rádio, tive de me libertar. Porque muitas das vezes, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer? Desde que o indivíduo não vai defender algo errado, eu penso que não há nenhum problema. Para terminar mesmo, eu queria dizer que a intolerância política, muitas das vezes, os intolerantes não sabem que isso depois traz consequências jurídicas e até civis. Só que as instituições não estão, muitas delas, as instituições da justiça, não estão a fazer o seu trabalho. Porque uma das formas de desencorajar seria mesmo esta. A punição. Sim. Há intolerâncias políticas que resultam em ofensas corporais simples. Isso é crime, do ponto de vista penal, que pode ir até 12 meses de multa ou até 1 ano de prisão. Há aquelas intolerâncias políticas que enquadram-se no âmbito de ofensas corporais graves à integridade física, que podem ir de 12 a 10 anos de prisão. Há outras intolerâncias, e sobretudo quando existe intolerância política, agressões físicas motivadas por razões políticas, isso leva ao agravamento da pena. Isto está tudo previsto no Código Penal. Mas a questão que se coloca é: já houve muitas intolerâncias políticas, quem realmente já foi punido? Ninguém.
Então era preciso que as nossas instituições também tomassem, ajudassem neste percurso de punição de todos os infratores motivados por questões políticas. Muito bem. Obrigado. Zé de Freitas. Sim. Bem, eu na verdade preocupa-me um pouquinho que hoje 22, não, a data não, 2002, 2026, 24 anos depois, nós ainda temos um ouvinte que nos liga e pede o anonimato. E depois quando um ouvinte fala, não, prefiro o anonimato, eu entendo que vai fazer aqui uma denúncia muito grave. Mas eu depois ouvi o ouvinte. Não, ele falou mesmo uma coisa normal. Sim. Completamente normal. Mas por conta da intolerância da nossa sociedade ao pensamento contrário, as pessoas têm medo de se pronunciar. E preferem anonimato para não serem conotados como aquele que pensa diferente. Não pensa errado. Ou calar-se mesmo. Sim, eles preferem calar ou não dar o rosto para não serem conotados como aquele que pensa diferente. Não pensa errado. E se perguntares o que ele ganha com isso? Absolutamente nada. Não, hoje há aquela cultura, não, vão me fechar. Não vão te fechar. Eu costumo usar o exemplo Eugênio de Freitas. Claro que a gente vai perdendo coisas, etc. Isso é normal, porque eles também, olha, na vida quem perde não perde tudo, quem ganha não ganha tudo. Essa é uma lição que as pessoas têm que aprender. Quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo. Há sempre uma lição, há sempre um aprendizado, há sempre algum ganho em toda perda e há sempre alguma perda em todo ganho. Agora, bem, só uma parte rápida para o Alberto e o Antônio Ricardo. Muito obrigado mesmo. Amor com amor se paga. E esse aqui tem sido o troco do nosso trabalho. O Oliveira Chatulima fez uma referência aqui, disse, se calhar vamos só falar de religião, era bom que falássemos de religião, pelo menos na religião. Meu amigo Oliveira, a intolerância é uma questão de mente. Até nas igrejas as pessoas são intolerantes uns com os outros. Dentro da própria igreja são intolerantes com os seus próprios irmãos. E fora da própria igreja são intolerantes com irmãos de outras crenças. Porque não é uma questão de estamos a falar política ou religião, não. É uma questão de eu, cidadão, não aceitar a diferença. Esse aqui é o nosso grande problema. A gente não aceita a diferença. E quando queremos discutir, e há sempre um problema de conceito, eu costumo falar sempre nas pessoas, o nosso grande problema é leitura e interpretação de textos. Devíamos voltar isso, pôr isso pelo menos até o ensino superior. Porque as pessoas não conseguem entender. Eles acham que se eu criticar a governação, estou a ser intolerante com o governante. Não é verdade. Aqui são conceitos completamente diferentes. Eu aceito a militância do primeiro secretário municipal do partido. Mas não aceito a governação do administrador municipal porque não me está a convencer. São distintos. Agora, se querem que eu separe um do outro, separem então primeiro os cargos. Nomeiem um administrador e nomeiem um primeiro secretário. Vamos ver se eu vou atacar o primeiro secretário. Não vou, porque eu não sou político partidário, eu não tenho necessidade nenhuma de tecer opiniões ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto secretário, seja quem for, desde que não seja um assunto de interesse social. Vou dar um exemplo. O segundo secretário provincial do MPLA no Ambo é Justino Camota. Vejam a minha página de Les a Les se tem alguma publicação contra Justino Camota. Não tenho nenhuma. E porquê? Zé de Freitas? Porque ele é um ente político partidário e eu não me interesso com os entes políticos partidários. Eu me interesso com os entes governativos. Agora, Pereira Alfredo é também primeiro secretário, só que é governador. Quando eu saio a criticar uma ação de Pereira Alfredo, é enquanto governador. Não pode vir o Hamilton da Gama, por exemplo, do DIP, me responder na veste de político partidário, porque eu não ataquei o militante. Mas já o fez? Não, estou aqui a trazer, eu falo de mim e a minha página é pública, vão lá ver. Tanto que eu costumo dizer ao Hamilton da Gama, ele é meu amigo, sem problema nenhum, a publicidade que você faz enquanto membro do DIP, do governador provincial, está errado. Isso é trabalho do gabinete de comunicação do governo da província do Ambo. O DIP deve publicitar as ações do primeiro secretário provincial. Só que é o mesmo ente. Então, se você para o bem é o mesmo, para o mal então também tem que ser o mesmo. Não podes querer que seja o mesmo para o bem e seja o diferente para o mal. Eu quando digo que a nossa sociedade precisa maturar muito. Veja só um exemplo no Quando Cubango.
aqui as questões das terminologias. No Quando Cubango, um senhor, um militante de proa do MPLA, decidiu pintar a sua casa com cor verde, que é uma cor natural. Meteu um verde e mais algumas coisas. E foi chamado. Ele nem sabia. É sinal de esperança, né? Ele chama o senhor no CAP e põe ele tem uma reunião urgente, não sei o que. Ele até não é só militante, ele é acadêmico. E chamaram ele no CAP. Tá bem, foi lá até. O que é que se passa? Não, nós chamamos, nós não estamos a entender. O doutor, então, com essa intelectualidade toda, com essa capacidade, um homem lúcido, bem instruído, pinta mais a sua casa verde. Mas verde é uma cor como as outras. É uma cor como as outras. Separou as águas. Mas qual é o problema? O doutor não está a ver problema nisso. Então o doutor está a nutrir já simpatia pelo outro lado. Que lado? São alérgicos. Quer dizer, até cor que é de Deus, você não pode usar. Deus é que meteu o verde na natureza, meu Deus. Você não pode usar o verde. Tornaram-se intolerantes até com as cores. Não é com a pessoa. Nessa altura, o problema não é o militante da UNITA, é mesmo só a tal cor verde que é problema para a pessoa. E eu, assim, já que sou do Sporting, nem posso mais usar material do Sporting. Não esqueço que dizer. No Natal, sim, eu pus cortinas vermelhas. E verde. Não, vermelhas, pretas. E nas vermelhas tinha lá aqueles uns coisas amarelos. Dourados. A tapete era verde. Sim. Depois então assim as tuas cortinas, assim, quem vir aqui, vão ter que criticar. Eu disse, isso é o vosso problema. Não tem cor que é de Deus. Mas isso não é Natal, não é coisa do Natal, não tem amarelo, não tem verde, não tem preto. Assim, estamos a falar das cores. Vejam nas terminologias. Sinceramente. Vejam nas terminologias. Nós estamos intolerantes até com termos. Já tem mais um minuto. Sim, estamos intolerantes até com termos. Eu hoje tenho dificuldade de chamar a Mana Irondina de camarada. Porque ela fala, não, eu não sou camarada, mas camarada é um termo que existe antes do partido político. Sim. Se eu chamar camarada, é do MPLA. Se eu chamar maninho é da UNITA. Se eu chamar irmão, é FNLA. Se eu chamar companheiro, é Partido Liberal. Quer dizer, até os termos eu não posso usar. Os termos foram. Mas os partidos políticos querem o que conosco, afinal? Usa cor é do partido. Usa termo, é do partido. Então a sociedade vai viver como? É isso que eu estou aqui a tentar passar desde o princípio. Não é uma questão das marcas, é uma questão de mentalidade. Nós estamos com as nossas mentes muito incutidas na questão da... Angola é extremamente partidarizada. Já foi muito bipolarizada, agora nem tanto, mas é extremamente partidarizada. E essa extrema partidarização, as pessoas pensam que respiram partido político, vivem partido político, comem partido... Não há Angola para lá dos partidos políticos, não é possível. O Francisco Teixeira vai agora abandonar o MEIA. E todas as perguntas que ele faz é só vazem que partido. É tudo... Sempre que eu ouço o debate do Francisco Teixeira, não falta essa pergunta. Vazem que partido? Eu também tenho sido vítima disso. Não, Zé, tens que se definir. Não. Então, sociedade civil não é definição? Definição é só ir para um partido político. É claro que quando for as eleições vais votar... Não, o voto limpo. Sim. Agora, há sim cargos políticos que têm que ser isentos de militância partidária. Tem que abdicar da militância partidária. Mas enquanto eu for cidadão, o cidadão é um estatuto que devia nos orgulhar, mas infelizmente em Angola parece que a militância orgulha mais do que a cidadania. Por isso é que quando a gente assume, e quando estão a te falar para se posicionar, não é porque morrem de amor por ti, é porque se fores para o lado dele, vão te abraçar, mas se fores para o lado contrário, meu irmão, você vai sofrer um tipo de retaliação. Estás a ver os meus mais de 100 mil seguidores, eu posso perdê-los metade se eu nesse momento tiver um posicionamento político. E eu não tenho medo de dizer isso. Se eu hoje assumir mesmo assim, militância partidária, Geo de Freitas, MPLA, eu vou perder para metade do número dos meus seguidores. Ou menos de metade. Porque e aqui já não vão mais medir o que eu falo, se é certo, se é errado, se gostam ou não gostam. Vão esquecer tudo isso. Só vão dizer que esse aqui é militante do MPLA, nem quero mais lhe ouvir. O mesmo acontece se eu me posicionar para a UNITA. Todos os meus seguidores do MPLA falam, não, nós já sabíamos que ele iria para ali, a partir mesmo de hoje nem quero mais ouvir Geo de Freitas. Quer dizer, o cidadão
A pessoa Jael de Freitas deixa de existir. Só existe já o militante. Se falas certo, se falas errado, se falas bem, se falas mal, ninguém mais quer saber, porque você assumiu uma militância partidária. Isso é que é o problema grande de intolerância política. Muito bem. A gente não está preparado para aceitar uma ideia que seja diferente da minha. E enquanto nós não preparamos a sociedade para isso, nós vamos continuar a dar as voltas, entre ano e sai ano. E eu estou mais preocupado agora porque se aproximam as eleições. A porta das eleições tem sido terrível e o AMBO tem sido um palco, então, para situações de intolerância política que levam até a morte. Um apelo às instituições de justiça. O Dr. Kakumba disse bem. Há muitos casos de intolerância política que levam a danos materiais e físicos até a perda de vida. Sim. Mas também não estamos a ter exemplos de pessoas a serem responsabilizadas por isso. Os órgãos de justiça, aqui, primeiro, a Polícia Nacional deve garantir a proteção de todos. Os administradores municipais e os governadores devem ser justos, porque nas vestes de administradores e governadores são pai de toda a sociedade. Mas a justiça é o garante do pleno funcionamento de um Estado. Quando esses falharem, é importante responsabilizar em justa medida. Nós tivemos o caso do Luville já há muito tempo. Tivemos Galanga 1, 2 e 3. Tivemos Autuama, tivemos Kuma, tivemos Chicala Chuluanga. Agora tivemos esse do Partido Liberal na Lunda. Tivemos o nosso caso na Catumbela. Nenhuma responsabilização. E esses julgamentos deviam ser públicos. Para servir de exemplo, para desencorajar. Conforme estão a gravar as molduras penais para os crimes de vandalização de bens e serviços públicos que reprimem manifestações, etc. Podiam também dar um exemplo para isso, já que a Assembleia Nacional está ávida em produzir muitas leis nos últimos anos, estamos aqui a ver muitas leis em discussão. Que tal também vermos aqui essa questão da intolerância política, uma justa responsabilização para desincentivarmos? Sabes por que é que não interessa? Porque os produtores da lei são eles os mentores dessas ações. Tem mais um minuto, é mesmo para encerrar. Sendo eles os mentores dessas ações, não querem criar uma lei que lhes vai penalizar. E eu digo aqui, quando não são os autores materiais, são os autores morais. E quando não são os autores morais, calam-se silenciam-se diante de tais ações. E quem se silencia diante de tais ações é porque compactua com o ato. E pior, até promovem. Se for contra eles, aí sim, começam a aparecer. Sim. Mas quando é a favor, então precisamos despartidarizar também as instituições de segurança, defesa e segurança e as instituições de justiça para que haja justa responsabilização em esses casos. Não queremos mais perder vida porque meteu uma cor diferente, porque falou uma linguagem diferente. Angola vale mais do que o conjunto dos partidos políticos, sem desrespeito aos partidos políticos, mas a cidadania se sobrepõe à militância. Devemos ser mais cidadãos do que militantes. Muito obrigado, Jair Freitas. Ana Fernandes, é mesmo para concluir, tanto a responsabilidade ou a mensagem que deixa para cada um dos cidadãos para banirmos esta prática que muitas das vezes leva à perda de vidas. Queremos aqui deixar um conselho, que é mesmo a mudança de mentalidade. Queremos que vamos mudar a nossa mentalidade. Não é porque usamos uma diversa cor, é porque somos de esse e aquele. Mas sim, sabemos que somos todos humanos. E para fazer Angola é preciso a junção de todos. Então estamos a pedir que promova-se mais diálogos acerca disso. Promova-se mais palestras para a mobilização deste mesmo tema, mudar primeiro o eu e depois mudarmos a Angola e assim veremos o progresso. Muito bem. Grandena Felipe. Eu quero aqui deixar um apelo, dizer ao cidadão angolano, em particular ao cidadão da província do Ambo, dizer que a competição política é boa, é bonita, é saudável, quando é feita no ambiente de irmandade, não é? No ambiente de harmonia, que não haja mais vítimas mortais. Nós temos que, querermos ou não, nós estamos condenados a conviver neste solo pátrio, porque esse país é de todos nós. Muito bem. Dr. Kakumba. Assim, já em sede de palavras finais, exatamente. Aqui vale referir que tolerância é exatamente reconhecer o direito do outro de pensar, o direito do outro de escolher, o direito do outro de se posicionar. Por isso devemos fazer todo o esforço, todo o trabalho, e aqui a comunicação social também deve ser chamada,
porque nós ainda temos muitos casos de intolerância política na comunicação social. Prova disso, eu já vi mais de 5 vezes aqui na Rádio Eclésia, mas nunca fui à Rádio Ambo. Não me lembro. Meu colega. Nunca fui. Estamos a passar pelo mesmo vale do Exatamente. Mas é uma rádio pública que é paga com o dinheiro do qual eu também sou cidadão e contribuo com os meus impostos. Então, infelizmente ainda há esse problema. A Rádio Mais tem uma pequena abertura, mas não é a que se espera. Então, na verdade, precisamos trabalhar todos. As rádios diz-se que hoje a comunicação social é o quarto poder. E por ser o quarto poder tem um papel fundamental na sensibilização de todas as pessoas. O sinal da Rádio Eclésia não imagina até onde chega até em muitas aldeias. E eles essa hora nos estão a ouvir e é necessário que programas dessa natureza continuem, temas dessa natureza, sobretudo agora que ainda não oficialmente, mas a pré-campanha já começou. E pelo menos com esse trabalho que vamos fazendo, certamente muitos que tinham ideias ainda de intolerância política podem melhorar, podem mudar com o que nós estamos a trazer aqui. A tolerância política, já não a intolerância, a tolerância política só tem vantagens, porque a tolerância política promove a paz social. E quem de nós não gostaria que houvesse paz social nas comunidades, onde o SOBA, onde os residentes conseguissem respeitar o outro e as suas escolhas. É isso que se quer para uma sociedade civilizada. E também fortalece a democracia. Portanto, nós somos um Estado democrático e de direito, ainda apenas formalmente, se calhar. Precisamos agora, com os nossos atos, com as nossas ações, garantir que sejamos mesmo um Estado democrático, tenhamos uma democracia forte, onde as instituições, tudo aquilo que é negativo, como esses casos de intolerância, consigam fazer bem o seu papel. Estamos a falar aí das instituições de justiça, estamos a falar da Polícia Nacional. Por mais que cada polícia, enquanto ser humano, tenha a sua escolha partidária, Muito bem. é necessário que ainda assim, quando estiver nas vestes de polícia, entenda que o bem maior é o Estado angolano, são os cidadãos angolanos. E como disse a minha companheira aqui de painel, nós estamos condenados a sermos angolanos. Esta é a nossa única terra, esse é o único lugar onde devemos obrigatoriamente viver e nos suportar e nos aceitar enquanto angolanos. Muito obrigado. José de Freitas. Sim, para terminar, eu quero me solidarizar com todos os que têm sido vítimas de intolerância política no território nacional e não só. A mim primeiro, né? Porque fui vítima recentemente na Catumbela, quase fomos linchados se não fosse um cordão de segurança que o secretário municipal da UNITA na Catumbela conseguiu criar para nos retirar da sala, ao deputado Monteiro Eliseu que esteve comigo lá, ao presidente Braulio Mancha do Jango Cultural que também esteve, ao companheiro Luís de Castro que recentemente tiveram também a situação nas Lundas, ao Mano Gensta que por pensar diferente e ser convicto na defesa dos seus ideais tem merecido toda a ordem de ataque de intolerantes que não conseguem pensar em Angola. Eu também reconheço que em alguns momentos também temos exagerados. É verdade que nós não somos perfeitos no exercício da nossa atividade. Se calhar em algum momento passamos do limite. Mas se nos respondem em igual proporção, é isso que gera conflito. É mais fácil chamar a atenção quando tivemos a exagerar para voltarmos ao eixo, não é? Do que responder em igual proporção. Eu falo aqui já em nome da sociedade civil, nós, sociedade civil, não somos inimigos de nenhum partido político. Aliás, porque nós somos o instrumento sobre o qual os partidos políticos atuam. Os partidos políticos sabem que não precisam não bastam os militantes para atingir os seus objetivos. Precisam captar a sociedade civil, que somos nós. Então nós estamos abertos para ouvi-los. Muito bem. Depois de ouvi-los, decidir o que é melhor para nós. Quando nos rotulam já de inimigos, é um palco aberto para questões de intolerância política e se aproximando das eleições de 2027, Diamantino, queríamos muito que essa rádio, que esse programa e essa rádio ajudasse a sensibilizar. Não queremos voltar a ter o AMBO no mapa de províncias de intolerância política como foram nos últimos pleitos e não queremos que mais vidas se percam por conta dessa intolerância por parte de alguns ainda que têm as mentes cauterizadas. Muito bem. Muito obrigado, José de Freitas, e agradecemos a cada um de vós por terem aceito o nosso convite. Esta aqui é a Casa Comum.
Esperamos ter-vos em outros espaços. Termina assim mais uma edição referente ao dia 22 de janeiro. Portanto, queremos também convidar ao estimado ouvinte que esse debate não termine por aqui, que tenha uma continuidade lá nas vossas comunidades, que é para banirmos esta prática da intolerância política. Terminamos, somos uma vasta equipa, a supervisão geral do Padre Carlos Alberto Luciano Java, a garantia técnica esteve a cargo de Edmundo Mateus, coordenação deste programa de Braulio Mancha, a vossa amiga e vosso irmão Diamantino Sanguev. Prometemos seguramente voltar próxima semana, mesma hora e... Quem é o presidente?